Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Acho que eu vou tirar isso aqui. Vamos lá? Bora. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão aqui nessa manhã, com o meu bom amiguinho o Lucas. Cara, não sei se sou. É a minha internet ou se é a tua. A minha cortou tudo. Você ficou bem lento. Você sumiu por um tempinho. Deixa eu ver se é a minha aqui. Eu não ouvi nada, só fui vendo os cortes da apresentação. Pra não dizer que eu não ouvi nada. Eu faço de novo. Não conectado, seu. Que tem ordem, mas agora eu tô te ouvindo. Só foi um Então tá. pico. Vou tentar de novo. Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão. E aqui nessa manhã eu estou com o meu bom amiguinho Lucas. E aí, meu amiguinho? E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Mais um dia que vamos compartilhar nerdices e teologia com vocês. Espero que gostem. Hoje vamos fazer algo mais teológico, né, meu amiguinho? Menos nerd, mais teológico. Não sei se é um Nós Explica ou não. Não saberia Eu dizer. fiquei nessa, assim, se eu colocava como Nós Explica. Porque, querendo ou não, vamos falar hoje sobre hermenêutica, meu amigo. Mas, assim, ao mesmo tempo que a hermenêutica é um conteúdo aí acadêmico, ele não é um conteúdo, assim, da teologia, né? A gente usa ele na teologia, mas ele é um conteúdo amplo do estudo, da interpretação, da leitura e tudo mais. Então eu acabei me questionando se Nós Explica hermenêutica ou, como eu coloquei ali, uma introdução à hermenêutica. Porque quem sabe a gente não volta aí a fazer alguma hermenêutica de alguns textos. Boa. E aí, a hermenêutica, ela acaba sendo, como o Beto falou, assim, uma disciplina comum às ciências humanas. Embora, dentro da teologia, nós temos algumas peculiaridades, como qualquer outra área das ciências humanas, a gente traz algumas peculiaridades para a nossa forma de usar a hermenêutica. E toda a nossa doutrina, toda a nossa ciência teológica, todo o nosso conhecimento, querendo ou não, está pautado em um texto escrito há 2000 anos atrás e que, de alguma forma, nós temos que manuseá-lo. Como manusear um texto, como interpretá-lo, como fazer isso de forma respeitosa e educada. Um pouco disso que a gente vai falar hoje com vocês. É isso aí. Então hoje a gente evoca aqui os nossos professores, né? Nós estamos nem tanto como teólogos, nem tanto como nerds. Estamos aqui, acaba sendo um pouco como professor. Um pouco do que a gente ensina. Apesar que eu acho que você nunca deu aula de hermenêutica, deu? A matéria hermenêutica em si. Só matéria de Bíblia mesmo. Pois Matérias específicas de introdução aos textos bíblicos. Eu já só tipo da realidade igreja, nunca na faculdade, mas na igreja eu já me aventurei. Mas, como o meu bom amiguinho falou, é de fato um elemento aí básico da teologia, porque a gente usa a hermenêutica para olhar todos os textos bíblicos. Há uma necessidade do teólogo saber a hermenêutica, e daí eu digo mais, meu amiguinho, uma necessidade do cristão fazer uma boa hermenêutica, saber fazer uma boa hermenêutica. Mas no final das contas, o que é hermenêutica? Isso aí, hermenêutica é um nome grande. Tanto é que um dos nossos professores, ele até comenta, né, colocar esse nome na matriz curricular é até um crime, né, porque os alunos vão olhar isso aqui e não vão entender nada. O que ele está querendo falar com isso? Porque, na verdade, a hermenêutica é a interpretação, realmente. A ideia é falar de interpretação de textos, só que ela vem do deus Hermes, né, tem sua raiz lá no deus Hermes, da mitologia grega.
que nada mais é do que um intérprete dos deuses, né? Alguém que recebia uma mensagem ali dos Zeus ou de qualquer outro deus ali da mitologia, e quando ele via levar esse recado para os seres humanos, ele o fazia geralmente interpretando. Na verdade, o mensageiro ele nem sempre vai fazer uma fala literalmente igual a do seu do receptor original. Ele já vai trazer, às vezes, algo mais resumido, ou trazer a mensagem central. Já tem interpretação na mensagem. E aí que vem a ideia de hermenêutica. Essa interpretação que a gente passa para as outras pessoas, e não necessariamente a mensagem na sua literalidade. Isso, muito bom. Simples, rápido, direto, e é isso. Eu acho legal que toda vez que falo do Hermes, eu só consigo pensar no filme do Hércules da Disney, né? Aquele E eu fico serzinho pensando... azul. Isso. Eu fico pensando nele pregando. Mas é muito interessante a gente pensar aqui. Essa representatividade do deus Hermes se torna aí a hermenêutica, né? E a hermenêutica, então, como a gente já comentou, é uma habilidade comum em várias áreas do estudo. A gente, na teologia, usa hermenêutica porque a gente precisa interpretar textos. Mas qualquer profissão aí que lide com textos, ela, inevitavelmente, ela vai cair dentro da área da hermenêutica de alguma forma. Né? Se a gente falar isso, por exemplo, do direito, é uma interpretação das leis e coisas assim, eles vão usar a hermenêutica. Então, quando a gente fala de hermenêutica na realidade teológica, a gente fala da hermenêutica bíblica, né? Que é a arte de interpretar a Bíblia. E para fazer isso, a gente tem aí alguns princípios e algumas ferramentas. Porque há quem diga que para interpretar a Bíblia basta simplesmente lê-la. Já tenho a minha Bíblia aqui na minha versão NVI, NTLH, então eu só preciso ler. Por que eu preciso de qualquer coisa além da leitura bíblica? Faz sentido, né? Mas a hermenêutica ela vai mostrar pra gente, meu amiguinho, que o texto bíblico é muito mais profundo do que o que simplesmente se apresenta ou do que a gente simplesmente lê ali. Porque há toda uma realidade por trás do texto, em sua origem, contexto e posição histórica. Inclusive, ela é tão comum quanto que alguns passos que a gente vai ver aqui acabam sendo comuns entre a ciência teológica, com o direito, com a filosofia, que são outras ciências que lidam também com textos escritos. No entanto, ela já começa com uma peculiaridade. A Bíblia, a gente não trata ela como um texto comum. O princípio hermenêutico basilar a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela precisa ser manuseada, ela precisa ser manejada com toda a reverência, com o temor do Senhor, reconhecendo que aquele texto que está ali não é um texto escrito simplesmente por uma pessoa aleatória e que eu estou interpretando de qualquer jeito. Esse texto é um texto que tem sua origem em Deus. Então, para nós, teólogos cristãos, a hermenêutica já começa reconhecendo que esse texto não é um texto comum. Não é um código civil, não é um texto de Platão, de Aristóteles, é a palavra de Deus. Isso muda a tratativa do texto. Eu não manipulo ele de qualquer forma. A partir do momento que ele vem de Deus, o meu tratamento tem que ser em temor, em adoração, em santidade e tudo mais. Eu acho até legal o termo que você usou, você não manipula ele de qualquer forma, na ideia de manipular, de mexer, né? Mas se a gente for pegar a ideia de manipular, de controlar, na hermenêutica geral, nós usamos essa realmente para manipular o texto, encontrar ali no texto elementos de uso a nosso favor. Enquanto, quando a gente fala na hermenêutica bíblica, a gente está falando sobre realmente a compreensão do texto para que o texto nos manipule, né? Para que a gente se molde ao texto bíblico e não para usar o texto a nosso favor. São pontos de vistas aí muito diferentes da forma de encarar o texto e que é importante, né? Estamos falando de uma ciência, mas com um uso que a nossa fé tem que realizar dela. Então isso aí é de extrema importância. Acreditamos, eu e meu amiguinho, que a Bíblia é verdade integral, palavra de Deus, e que tudo que aconteceu ali na Bíblia é fato.
né? A gente não divide a Bíblia em pedaços e isso daqui é mito, isso daqui é real, isso daqui não. A gente acredita que a palavra de Deus está ali, efetivamente revelada. E isso é muito importante. Entra em alguns dos princípios básicos da palavra de Deus, que ela é inerrante, né? Esse é o termo bonito, não sei se eu acerto ele. Que ele não erra, ele... Não, Oi? Isso mesmo. Isso. É um dos pontos. Então, assim, tudo que está escrito ali é verdade. A gente só precisa entender como que essa verdade funciona. Né? E a hermenêutica é um pouco disso, é um pouco de tentar compreender. Há textos mais complicados, há textos mais fáceis, há textos de aparente contradição, mas a Bíblia não se contradiz. Então a gente precisa entender o que esses textos estão querendo dizer. Eu separei aqui, meu amiguinho, alguns princípios básicos na hermenêutica. E eu vou mostrar aqui, eu fiz uma adaptação super rápida de 2 livros. Então, assim, não é que a gente vai estar matando esses livros, eu só fiz uma adaptação de 2 livros que eu considero básicos. E aí eu já falo, se você tem interesse em aprender um pouco mais de hermenêutica, esses livros são básicos. Meu amiguinho há de concordar. Que é o Como Entender a Bíblia, do professor Antônio Renato Gusso. Esse daqui é, tipo, básico do básico do básico. Ele é primordial, ele é bem direto na mensagem. Então, alguns dos pontos que a gente vai ver aqui são tirados daqui, diretamente daqui. E o outro, que é um pouco mais de compreensão contextual, é o Entendes o que lês, que também acho um basicão, e ele demonstra que para cada tipo de texto, profetas, históricos, evangelhos, há uma abordagem diferente que a gente tem que fazer. Eu acho interessante que quando a gente estuda a hermenêutica, a gente começa a compreender a hermenêutica bíblica, a gente olha o texto bíblico e a gente há uma compreensão de que deve ser encarado com uma racionalidade cada texto, não simplesmente uma leitura, né? Eu acho que isso diferencia a leitura bíblica da devocional. Porque você olha para o texto e você entende que há ali um propósito específico, diferenciado, uma forma de contar a história, de passar a informação, há uma forma de se passar a revelação, seja ali através de uma música, de um poema, de uma narrativa, de uma prosa, de um diálogo. Então há um interesse, há um motivo na escrita, e a hermenêutica vai mostrar um pouco disso pra gente. Dito isso, meus amigos, vamos aos princípios. Um primeiro passo, talvez interessante para a gente começar, né, nesses princípios, né, um segundo passo, né, o primeiro que a gente comentou aqui é reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente lê um texto, nós precisamos entender que esse texto está dentro de um contexto maior, né, ele está dentro de uma porção da Escritura maior. Então, vamos pegar lá, João 3,16, famoso versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo. Lido. Esse texto está dentro de um contexto, e esse contexto ele é imediato e ele é um pouco mais longo. O que é o contexto imediato? É o que está em volta ali. Esse versículo está dentro de que momento das Escrituras? Está dentro de um diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, Nicodemos é um cara que conhece muito da lei, mas tinha dúvidas. Ele reconhecia que Jesus não era um homem qualquer, mas ao mesmo tempo ele não conseguia crer totalmente em Jesus, entender completamente o que Jesus queria fazer. Então Jesus inicia ali com ele um diálogo do que Nicodemos precisava fazer, não só Nicodemos, como qualquer outra pessoa fazer, para começar a ter um relacionamento com ele, para estar próximo dele, para crer na salvação dele e tudo mais. Esse é o contexto imediato. Aí Jesus começa a falar sobre novo nascimento ou regeneração. Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição e as consequências que ela trariam para as pessoas. Esse é o contexto imediato, aqui sendo bem sucinto, né? E aí nós temos o contexto maior, o contexto mais amplo. Então, o diálogo de Jesus e Nicodemos está em qual contexto maior? Ele vem logo depois do capítulo 2 de João, milagre das bodas de Caná, da Galileia. Ele vem no início do ministério de Jesus, ele vem num contexto de visita, né, a Jerusalém e tudo mais. Então a gente vai acrescentando, a gente vai tentando ver no contexto maior outras informações, até chegarmos na conclusão de que é um texto que está no Evangelho de João. Estando no Evangelho de João, quais são as características desse Evangelho? O contexto é importante para a gente não cometer gafes como
pegar um versículo isolado e criar o que a gente chama na teologia de as famosas heresias. Quando a gente pega um texto isolado do seu contexto, a gente pode facilmente criar uma ideia equivocada desse texto. Esse é um conceito comum, tanto na hermenêutica teológica quanto nas demais. Você pegar um texto de Platão, Aristóteles e dos filósofos clássicos, pegar uma frase deles fora de contexto, você pode fazer o que quiser. Os textos estão aí. Você pega uma frase dele sem ver o contexto onde ele está, você faz o que quiser com esse texto. E aí que vão surgir os vários pensamentos equivocados de alguns autores. Dentro da Bíblia, os pensamentos equivocados a gente chama de heresia. Então, qualquer texto que a gente não saiba manusear adequadamente, a chance de virar heresia é muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado. Textos difíceis, em especial, têm que ser vistos no seu contexto. O que são os textos difíceis? São textos mais únicos, que dão um ensinamento ali que não só está ali, não tem em muitos outros lugares da Bíblia. Aí eu pego esse texto difícil e eu tiro ele do seu contexto, eu vou fazer uma bagunça. Eu vou fazer uma bagunça imensa se eu fizer isso. Alguns exemplos para ficar mais fácil, pessoal. Sinais da vinda de Jesus Cristo. Tem vários textos na Bíblia que falam dos sinais da vinda de Jesus. Vários. Mateus, Marcos, Lucas vão falar. 2 Tessalonicenses vai falar. Apocalipse vai falar. Só que são todos textos assim. Não é texto longo. É 2 versículos. 2 versículos. O pessoal pega esses textos e cria um conceito. Jesus vai voltar, o anticristo já vai estar fazendo um monte de coisa. Jesus vai voltar, já vai ter o sinal da besta espalhado. Tá, quantos textos falam de sinal da besta? 1. Aí eu tiro ele do contexto do Apocalipse. Vira um caos. Aí vira um monte de ensinamento equivocado que a gente tem nos nossos dias. Contextos são importantes. Contextos imediatos, contextos longos são essenciais. Dentro dessa ideia do contexto, a gente tem, né, que é o descobrir o pano de fundo da passagem, né? Então, pensando nesse contexto, o Lucas falou aí, né, quando que Nicodemos foi conversar com Jesus, né? Então, beleza. Eu vou dar um exemplo aqui de um texto que eu vi pregarem desse jeito, então tiraram ele completamente do contexto e do seu pano de fundo, que é o texto de Ló, ali junto com a sua esposa, quando ela olha para trás e ela se torna, como a nossa musiquinha clássica diz, uma estátua de sal, né? E o pregador ali fala que olhar para trás representa olhar para o Egito e sentir saudades da vida de idolatria do Egito. E aí o que acontece? A gente tem dois fatos completamente separados aqui. A gente tem uma verdade bíblica que Israel, em determinado momento da sua história, ficou no Egito, e quando no deserto, eles muito reclamavam. Poxa, mas lá no Egito a gente não passava fome. E nananana. Isso é um fato, existia esse olhar para o passado e sentir falta de uma vida sem as regras de Deus. Mas Ló é ali o quê? 400 anos antes? Mais? Alguns são umas centenas de anos antes. Né? Porque Ló é sobrinho de Abraão, e Abraão é antes de Isaac, é antes de Jacó e é antes de José. Então, a gente não pode pegar uma aplicação que se faria com o povo no deserto, lá em Êxodo, Número, Deuteronômio, e trazer essa aplicação para uma história em Gênesis. Mesmo que essa aplicação fosse verdadeira ou trouxesse uma mensagem bíblica verdadeira no seu contexto bíblico de Êxodo em diante. Isso acontece muito, que é o quê? É a pessoa que tem uma mensagem, aí o que a pessoa quer falar? Ela quer falar, sei lá, sobre amor. Então ela vai no texto bíblico caçando a ideia de amor. Ela vai no texto bíblico caçando a ideia de abandonar a Deus. Ela vai no texto bíblico caçando a ideia, sei lá, de traição, de idolatria. E aí ela caça isso no texto, quando o texto não fala sobre isso. Então há uma necessidade de a gente observar o texto, ver o contexto dele ali, a história que ela faz, e também respeitar essa revelação progressiva da Bíblia.
Então, há uma mensagem apresentada em Mateus que não está em Isaías. Então, se eu quero trazer essa mensagem de Mateus em Isaías, eu tenho que fazer comparativos corretos de como fazer isso. Eu não posso chegar em Isaías e falar que Isaías revela que Jesus é o Filho do Homem e sobre essa pedra será feita a igreja. Porque não está em Isaías isso. Isaías vai falar que Jesus é o Emanuel, né, Deus conosco. E Mateus vai falar o quê? Não, que Pedro teve uma revelação, que Jesus é o Cristo. São coisas diferentes. Eu preciso respeitar esses históricos, esses contextos. É um Com grande isso, problema quando a gente entra num texto com preconceitos, né, com conceitos previamente formulados. É um Exato. grande problema. Eu não vou reformular aqui. É um grande problema a gente entrar com conceitos e não estar disposto a ceder nesses conceitos. Então, toda vez que eu vou num texto e tento forçar esse texto a receber isso, eu estou cometendo uma falha hermenêutica. Eu não estou sendo fiel na hermenêutica. Eu não estou respeitando o texto e o autor desse texto. Alguns vão dizer, né, no contexto contemporâneo, né, vai que alguém que ouve o nosso cast que pensa dessa forma, que na verdade, sim, a gente pode botar conceitos pré-formulados, porque o texto é vivo, e eu dialogo com esse texto e tal. Ok. Mas para eu dialogar com esse texto, eu teria que ouvir o autor desse texto. Para eu dialogar com esse texto, eu tenho que ouvir o contexto onde esse texto foi escrito. E sim, esse texto está hoje num contexto contemporâneo. Ele está hoje no presente com desafios e questões do presente. Mas não podemos negar que a sua origem é no passado. Não podemos negar que a sua origem é anterior. E ela tem que ser ouvida. Por mais que eu queira colocar meus conceitos pré-formulados, ok. Mas eu tenho que pelo menos dar o direito de ouvir o autor e o seu contexto e ver se é possível entender melhor olhando o autor e o contexto. É muito desrespeitoso ir para a aplicação direta sem ouvir esses autores, a fim apenas de satisfazer os meus conceitos previamente formulados. Muita gente vai ler a Bíblia com conceitos previamente formulados. Geralmente são aqueles que falam que conhecem a Bíblia, que já leram tudo sobre ela. São as pessoas, mas, por exemplo, não vivem uma vida de igreja, não têm uma vida devocional, não têm um relacionamento com Deus, mas já leram os 66 livros, de ponta a ponta. Estou aqui generalizando porque, na minha amostragem, esse perfil de pessoas são as pessoas que geralmente não leram a Bíblia com o respeito que deveriam ler. Leram com conceitos previamente formulados, se é que leram, de fato, os 66 livros. Então temos que tomar cuidado. Muito bom. Esse tipo de coisa a gente fala com muito cuidado, tá, gente? A gente se preocupa muito com uma hermenêutica bem aplicada do texto, exatamente para fugir da heresia, né? Então, a gente fala isso com cuidado, e a gente quer que todo mundo leia bem o texto bíblico, né, meu amiguinho? Vamos lá. Outro ponto muito importante, identificar o tipo de literatura, né? Então, comentamos já aqui, já falamos em outros momentos, a Bíblia são 67 que você acabou de falar? 66 livros. 6, tá. Eu sou péssimo de número. A Bíblia tem 66 livros. A gente tem as cartas no Novo Testamento, a gente tem os livros históricos, os livros proféticos. Dentro dos livros históricos, ou do Gênesis, por exemplo, a gente vai ter ali lei, a gente vai ter narrativa, a gente vai ter poema. É importante a gente entender que cada um desses tipos de texto exige um tipo de interpretação, o que já me leva para outro ponto, que é interpretar as passagens como elas são, ou seja, figuradas ou literais. Então, há textos figurados na Bíblia, uma parábola é uma historinha, é uma figura de linguagem, e há textos literais. Jonas é um texto literal. A baleia não é figurada, o grande peixe não é figurado, é um evento que aconteceu ali com Jonas. Então, é importante a gente identificar o tipo de literatura e fazer a correta aplicação a essa literatura. Vamos falar sobre literatura profética. A literatura profética dos profetas ali, que é identificada somente no Antigo Testamento, ela tem uma mensagem imediata para o povo de Israel. Já falamos sobre os profetas, meu amiguinho.
né? A gente já falou sobre eles aqui. Então eles tinham um objetivo imediato, que era o quê? Libertação do povo, correção de caminho, incentivo na obra, se for ali falar do pessoal pós-exílico da construção do templo, ó, continuem construindo o templo, vai dar boa. Há uma mensagem ali para aquele momento. Ponto. Deus, em seu grande poder e misericórdia, traz a mensagem profética também para Jesus. Então há uma interpretação imediata necessária por momento, porque a palavra profética ela vinha ao coração do povo que naquele momento precisava de uma palavra de Deus, mas ela também há de algumas dessas profecias se referenciarem a Jesus de uma forma mais ampla. Então eu preciso entender que há parte da profecia que já foi cumprida naquele momento, há parte da profecia que foi cumprida em Jesus. E há o mistério de Deus para algumas coisas futuras. Então eu preciso encarar o texto nessa literariedade dele, no sentido de qual é a literatura que esse texto me propõe e como que eu interpreto ele. Que eu vou interpretar textos de diferentes formas. Essa questão de respeitar as passagens figuradas ou passagens literais, a questão do gênero, que inclusive aquele livrinho vermelho do Gordon Fee é o principal assunto dele, né, é identificar os gêneros literários para nós. Isso foi um dos benefícios que os estudos mais humanos, das ciências humanas da hermenêutica contribuíram. Porque até um dado momento da nossa caminhada teológica, a gente era muito alegórico ou muito literalista em todos os textos. Agostinho, a gente reconhece Agostinho, conhecido aí, mesmo para quem não é teólogo, Agostinho é muito conhecido. Agostinho ele tem um material dos Salmos, um comentário de Salmos, e é alegoria atrás de alegoria. O que é alegoria? É você ficar vendo sempre, interpretando o texto de forma metafórica. Então o texto ele sempre tem uma alegorização, enfim, nunca é literal. E ele faz isso em tudo. Os Salmos ali, ele viu Jesus no Salmo 1. Eu não vejo Jesus no Salmo 1, eu não sei, mas ele viu. Jesus está ali. Eu lembro que eu só li a interpretação do Salmo, eu não consegui ler o resto, porque para hoje, para contemporaneidade, estudando gêneros textuais, eu não vejo sentido em interpretar o Salmo dessa forma. Para mim é um desrespeito ao gênero textual que o Salmo foi escrito. Então esses estudos de gêneros, eles são mais contemporâneos, né, século XIX e XX, e contribuíram muito para a ciência teológica. Só que ao mesmo tempo eles encontram algumas limitações. Meu amiguinho trouxe o caso de Jonas. Jonas é um livro complicado nessa questão de gênero. De fato, Jonas é histórico porque Jesus considerou ele histórico. Ao mesmo tempo, ele tem muitas características de um texto um tanto quanto metafórico. Quem é o rei de Nínive? Ninguém sabe. Por que se refere a Nínive e não a Assíria como um todo? Ninguém sabe. Por que os animais se arrependem? Mistério. Um grande peixe engolindo Jonas. Né? Enfim, a história ela tem alguns exageros e algumas ausências de informação que geram uma preocupação em nós e que demonstram que pode ser também um texto metafórico. Aí o que a gente entende na teologia? Talvez nós tenhamos aqui um gênero textual que não chegou até nós. É um gênero que ficou para trás. Algo como o gênero apocalíptico, que a gente tem um pouco mais de informação, porque não só o Apocalipse foi escrito dessa forma, mas muitos outros textos recentes, ali do século II, também foram escritos dessa forma. Agora, Jonas. Jonas é antigo. Que outro texto parece como esse de Jonas? Não tem muitos. Talvez seja um gênero, mas sabendo que é um gênero peculiar, eu tenho que tentar achar todas as características que contribuam com esse gênero e respeitá-las. Ele tem características de um texto literal histórico, porque Jesus o afirma, mas também tem características de um texto metafórico. Como lidar com isso? Façam teologia. Converse com o teólogo. E o Jonas, meu amiguinho, ele é um bom exemplo porque ele é um texto difícil, né? E aí a gente tem um outro princípio que é o quê? Use a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Então, por exemplo, poxa, mas Jonas é tão complicado? Não, sim, mas Jesus valida. Então, como a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e o que está ali é verdade, e o próprio Jesus valida Jonas, vamos validar Jonas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, os textos mais complicados podem ser
revistos à luz de textos mais simples. Não vou trazer nenhum exemplo específico aqui, porque eu acredito que a gente acabaria entrando num diálogo muito grande, muito profundo de exegese bíblica. Mas essa é uma forma inicial e que qualquer um pode fazer. Algumas bíblias vêm até com referência de citação, assim, né? Você lê um versículo bíblico e tem ali entre parênteses tal passagem bíblica. Por quê? Porque mostra referência. Vou dar um exemplo aqui fácil e rápido, né? Mateus 28, ali quando Jesus vem na grande comissão, ele fala: "Me foi dado todo o poder nos céus e na terra". Esse texto, alguns autores indicam que é uma referência a Daniel 7, que fala que o Filho do Homem virá e o reino do Filho do Homem será um reino de poder, um reino eterno que não pode ser destruído. Então, quando Jesus fala, "Me foi dado todo o poder nos céus e na terra", muito provavelmente ele está evocando este reino de Daniel. Então, o que significa "me foi dado todo o poder nos céus e na terra"? Significa que veio o reino eterno, que não vai ser destruído, que Daniel já havia profetizado. Então a gente faz essa ligação. Mas como que eu faço essa ligação? Putz, eu não sei disso. Não. Lá numa bíbliazinha pode estar indicando, às vezes vem uma nota de rodapé. Muito provavelmente, isso aqui, claro, no caso aqui, é uma informação que está num comentário bíblico. Então, você pode passar são níveis de hermenêutica. A hermenêutica básica, você vai fazer esses contextos. Ao invés de ler um versículo, eu vou ler o capítulo. O capítulo talvez não tenha sido o suficiente. Vou ler um capítulo antes e um capítulo depois. Aí eu tenho o contexto, o pano de fundo da passagem. Eu vou ampliar um pouco quem João era e o que João estava falando. Então eu não vou fazer aplicações do Antigo Testamento em João, a não ser que João traga para si essas citações. Mas tem uma passagem muito difícil aqui. Bem, vou olhar os outros evangelhos. Temos 4 evangelhos. Temos os 3 sinóticos de João. Então talvez essa passagem também tenha um outro texto. E ali o autor, por algum motivo, foi mais específico. Então a gente vai ampliando. A gente vai ampliando até que a gente chega no que a gente chama de verdade bíblica geral, né? Há coisas que são verdades que a Bíblia como um todo aceita. E aí a gente usa esses textos para basilar a interpretação bíblica. Mas, meu amiguinho, há uma profundidade no estudo hermenêutico. E aí, não é qualquer um que consegue fazer. Aí há necessidade de um estudo teológico, né? Que seria o quê? Num nível um pouco mais profundo. Eu até coloquei nível 2 ali, mas eu vou dizer que aquilo ali é o nível 3. O nível 2 seria o quê? Recorrer a um comentário bíblico. Então, recorrer à literatura não bíblica, sair dos 66 livros da Bíblia, para ver a opinião de outras pessoas. Então, algum comentário bíblico ali de alguém que a gente confie, que está comentando a Bíblia já com um conhecimento maior, com esse conhecimento de contexto maior, que vai ampliando essa nossa compreensão. Eu acho que é um primeiro ponto de profundidade, além da leitura bíblica, que a gente consegue, que qualquer um consegue fazer. A mensagem geral da Bíblia ela pode ser entendida por qualquer um. O Espírito Santo nos conduz nesse processo e ele faz com que a mensagem geral, principal da Bíblia, seja entendida pelo coração daquele que ouve e regenerado conseguirá crer naquilo que está sendo ouvido. Agora, para se aprofundar realmente, comentários bíblicos de fato ajudam, saber que comentários bíblicos escolher, saber que material é o mais indicado, é uma leitura mais técnica às vezes, então vai exigir um pouco mais. Isso é acessível a qualquer pessoa leiga. Agora, ir para um texto no seu original, o que é seu original? A Bíblia não foi escrita em português, muito menos em inglês. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. 3 línguas e que não são como são faladas hoje mais. São línguas antigas, né? O hebraico, como é falado na Bíblia, como foi escrito, não é mais o hebraico falado em Israel. O grego koiné, que é o grego com o qual a Bíblia foi escrita, também não é mais o grego moderno que foi falado, muito menos o grego clássico falado por Platão e Aristóteles. É um outro grego com suas peculiaridades. É tipo um português de Portugal em relação ao nosso português atual. Mesmo nós que falamos língua portuguesa, quando a gente lê um texto de português de Portugal, ali dos anos 1500, da colonização, a gente vai se bater, porque é difícil. O português arcaico aqui do Brasil é difícil de ser entendido.
Da mesma forma, se você pegar o grego koiné, sabe o grego clássico, vai ler o grego koiné, você vai se bater um pouco, porque é um grego diferente. E estudar os originais não é fácil, né? A gente até na faculdade de teologia a gente aprende, mas mesmo na teologia nós não somos tradutores da Bíblia, nós não somos linguistas, a gente se forma teólogos. A gente estuda a língua com o fim de entender o texto apenas, não de sermos tradutores profissionais do texto. É como uma ferramenta hermenêutica. A gente aprende de forma instrumental a língua grega e a língua hebraica. Então, mesmo o teólogo tem as suas limitações na hora de fazer traduções, mesmo o teólogo, por não ter uma formação linguística especializada na tradução. Mas, de fato, ler o texto no seu hebraico e no seu grego permite que a interpretação fique mais adequada. Porque, de certa forma, a nossa interpretação é mediada por um tradutor. Então, eu leio Nova Almeida Atualizada hoje, é a versão que eu utilizo atualmente. Alguns tradutores participaram dessa tradução. E eu creio, e aí vem a questão da fé, né, desse processo, a fé até no ser humano, de certa forma. Eu creio que o currículo dos tradutores é um currículo legal e eu posso confiar na tradução deles. Como teólogo, tenho um pouco de noção de como foi a tradução da Nova Almeida Atualizada. E creio na credibilidade de quem participou da tradução dela. E aí eu leio com uma certa confiança de que eles escreveram fiéis ao que está escrito do hebraico e do grego. Mas se eu quiser me aprofundar, eu vou ter que abrir aqui o meu aplicativo do hebraico e do grego e recorrer aos instrumentos que eu tenho à minha disposição para ajudar a interpretar e a traduzir esses textos. Mas o hebraico e o grego realmente é nível 3 aí, não é qualquer pessoa que faz, aí realmente são teólogos, pessoas com formação teológica que vão ter mais condição de poder ajudar. De nível 3 a 4, porque tem até gente com formação teológica que não vai para essa área, que é o que a gente já chama de exegese bíblica, né? Que tem gente que não vai para essa área, não é de interesse e beleza, né? Eu mesmo, na época da faculdade, não estudei tanto assim, então... Nossa, sei fazer, mas muito no básico, me bato demais, principalmente no hebraico, meu amigo. Me bato muito. Mas é costume. É uma ferramenta muito interessante, é um costume de estar fazendo isso. Mas como toda língua, se você não usa, você esquece. Então... E também só essa questão da língua, que pode surgir essa questão. Mas se a mensagem central ela pode ser entendida, por que ler o hebraico e o grego? Por que ler comentários? Eu já entendi a mensagem. No processo de salvação, a gente sempre busca um aprofundamento do conhecimento bíblico. Então a gente não quer ficar só no que a gente recebeu de imediato. Nós queremos nos aprofundar. Isso é algo que a Bíblia mesmo mostra, né? Os judeus, eles iam para a sinagoga ouvir do rabino, né? Ouvir ali dos mestres da lei, o ensinamento da lei, que estava claro ali para eles, mas eles queriam se aprofundar. Isso é uma prática ensinada na Bíblia, as pessoas não ficam limitadas. Então, ir para o comentário, se quiser tentar se aventurar no hebraico e no grego, ir para além do que o texto imediatamente nos fornece, nos permite que a gente se aprofunde, sem perder a mensagem central. A mensagem central não pode ser perdida. Perfeito. E esses são, basicamente, gente, os pontos básicos, né? Falamos várias coisas aqui, parece simples. E não precisa ser complicado, eu acho que isso que é o legal. A hermenêutica bíblica é uma leitura mais profunda do texto bíblico, mas sem a necessidade de complicar muito. Então, se você pega esses pontos e você faz essa aplicaçãozinha no texto, ele já vai se revelar de uma forma mais profunda. O difícil é você fazer essa aplicação. É você chegar nesses contextos do texto e daí ter essa literalidade dele. Vai observar um texto, quem que vai dizer para você se aquele texto é literal ou figurado? Aí você vai precisar ter ali um comentário bíblico, uma introdução, né? Introdução ao Antigo e Novo Testamento, são livros que falam da realidade cultural daquele texto. Então, assim, quando a gente fala de hermenêutica, há essa necessidade de aprofundar-se no texto bíblico. E aqui também, meu amigo, a gente tem elementos para uma boa exegese, que é um pouco do que a gente já está falando, né? Que é o contexto histórico e o contexto literário, né? Então, mas um pouco fora, nesse ponto, fora um pouco da Bíblia, né? Então, deixa a Bíblia de lado, não rejeita a mensagem bíblica, gente. Tô falando de assim, lê o texto bíblico, deixa ele de lado e pega um texto histórico. Então, por exemplo, o que estava acontecendo no mundo
quando Jesus estava nascendo. Bem, o budismo já tinha mais de 1000 anos de existência. Isso que estava acontecendo no mundo. Uma religião já tinha completado aniversário de 1000 anos, né? Então é um contexto histórico, né? Quando a gente fala, eu sempre achava muito engraçado quando chegava em Paulo, e aí, acho que aí Paulo vai pra Itália, né? E aí caraca, Itália, velho, já na Bíblia, assim, tanto tempo atrás. Mas que Itália que é essa? É o Estado Itália que existe hoje? Ou é aqueles estados... Como é que é? Estados, cidades-estado? Cidades-estados, de uma série de cidades-estados que havia um título de Itália. Qual que é? Em que momento que é? Quando ele vai para Roma, quando ele vai para ali Tarso, qual é o momento histórico, em que momento de formação? A gente ainda estava no Império Romano. Como que esse Império Romano se desenvolveu? Então, quando você olha para o contexto histórico geral, a gente começa a entender mais o texto, né? Se a gente olhar para a história geral, vai falar, primeiros homens nasceram ali na região... Esqueci o nome. Vixe. É isso aí. Tá vendo como a gente também. Que essa região ali, meio que Síria, Canaã, né? Então a gente entende que ali, Enoque e tudo mais, Abraão, ele vem dessa região dos primeiros homens. Macedônia? Não é Macedônia? Esqueci Mesopotâmia. total. Mesopotâmia. É a região mesopotâmica, num texto geral. Então, quando você começa a conectar essas histórias, né? O Egito, tá lá, eles foram pro Egito. Que momento dos 3 impérios egípcios isso acontecia? Aconteceu no primeiro. O que é esse primeiro momento? Não, a história diz que eles tinham essa prática. Nossa, eu entendi essas práticas desse povo. Aí eu leio a Bíblia e olha, bate. Esse povo tinha essas práticas, né? Então, quando a gente vê esse contexto geral do mundo, a gente entende que a Bíblia, ela não é um texto que está fora da realidade do mundo. Ela é um texto que está junto dessa realidade, caminhando junto dessa realidade. Então é muito interessante. Ajuda a gente a entender quem é Nabucodonosor, quem que é Dário, quem que é Ciro e o que aconteceu entre Isaías e Esdras. Que de repente Persa tá ali. Os babilônicos viram os persas, o povo de Israel volta para Israel e de repente já tem romano. Vai ver o que aconteceu. Cadê Alexandre nessa história? Então, entender o histórico geral, né, parece, talvez, uma pessoa um pouco mais preguiçosa, um pouco mais que não é tão chegada à leitura, muito empenho para ler a Bíblia. Eu só queria pegar ali o meu versículo da caixinha de promessas e ficar feliz com a palavra de consolo do meu Senhor pro meu dia. Vou deixar minha Bíblia aberta ali em casa em um salmo. Não, tudo bem. Mas o que a gente está dando aqui é a possibilidade de uma compreensão mais profunda na palavra de Deus. É só isso. Tá botado, meu amiguinho. É que começou barulho aqui em casa, tem um muto de vez em quando. Mas eu acho que é bastante interessante a gente ver como as pessoas elas têm essa dificuldade de querer sair da zona de segurança, né? E tá tudo bem a gente querer ter um verso ali que a gente tem como referência, né? Acho que todos nós temos aquele verso que nos consola. E também não é para ficarmos bitolados e acharmos que toda leitura bíblica tem que ser, nossa, uma interpretação profunda, eu vou estudar as minúcias. Às vezes você vai ler o texto de forma cultica, de forma ali rápida mesmo, para lembrar alguma coisa que você quer relembrar ali de forma imediata. E tá tudo bem. O que não dá é toda leitura textual ser assim. Uma hora você nunca vai se desenvolver na sua caminhada com Deus. A caminhada com Deus ela exige que a gente saia da zona de conforto, saia da zona de segurança, saia da caixinha de promessas, saia dos devocionais rápidos ali que a gente tem, aqueles devocionários de um versículo com uma aplicação imediata, e passemos realmente a interpretar um texto. Sempre que chega esse período de férias, e nós como docentes entramos nesse período de recesso também, é um pouco mais longo, né? Porque o de meio de ano nem existe direito. Então esse do final de ano que é um pouco mais extenso. Eu sempre tento me desafiar a tentar pegar um texto bíblico e me aprofundar um pouco mais nele. Seja um livro, tipo um livro como de Judas, 2ª e 3ª João, são livros mais curtos. Pegar um texto e me aprofundar nele. Né? Não chegar aí pro grego, mas me aprofundar. Ler um comentário sobre... fazer um esboço visando um estudo futuro, seja para
estudar, que seja para a igreja. Deixar algo aqui pronto e tentar ler um comentário, ler autores que comentem sobre o assunto, conhecer o contexto, como meu amiguinho falou. O que estava acontecendo com o Judas ali? Quem é Judas? Quem é esse Judas? É o Judas que matou Jesus? Não, pelo amor de Deus. Jesus que matou Jesus está morto. Não é ele. É o outro Judas. E que Judas que é esse? Onde que ele Nesse tá quando momento ele da vida escreveu? que a gente tá, todo mundo da Bíblia já morreu, tá, amiguinho? Não, mas na hora ali do livro de Judas, o Judas Iscariotes está morto. Judas já estava morto ali nos evangelhos, não foi ele que escreveu aquela carta. Mas que contexto que tá? Qual é a data, enfim, a data que foi escrito, o lugar onde ele está, o público que ele quer alcançar? A caixinha de promessa não vai me responder isso. O devocional rápido não vai me dar essa informação. E por que eu preciso saber? Para me aprofundar mais no texto. Conhecendo mais do Judas, eu vou entender melhor a mensagem do Judas. Ela vai fazer mais sentido. Aí eu consigo aplicar melhor, inclusive. Os autores desses devocionais, gente, pelo menos a maioria dos autores que escrevem esses devocionais, que tem só um versículo ou dois, eles não leram só aquele versículo para chegar naquela conclusão, não. Para chegar naquele texto. Provavelmente eles leram boa parte do texto, o contexto todo, e conhecem. Tô aqui sendo bem confiante e otimista, que todos os autores de devocionais fazem isso. Um bom autor de devocional não vai falar só num versículo. Ele vai falar do texto como um todo. Exige um grande estudo para ele chegar naquela aplicação. Não precisa ser só ele fazendo isso. Qualquer pessoa que tem acesso à Bíblia pode fazer isso também. Outra coisa que eu acho importante, pra gente finalizar, né, meu amiguinho? Não precise ir com muita sede no pote, gente. Na sua primeira, segunda, terceira leitura, não vai ser fácil mesmo. A gente fica às vezes, nossa, mas de onde esse pregador tirou isso? Nossa, como que ele entendeu essa referência? E a gente fica de cara, a gente fica abismado. Mas assim, quando a gente vai pregar um texto bíblico, por exemplo, a gente lê no mínimo 10 vezes só aquele texto bíblico para conseguir entender ele de verdade. E a gente vai atrás de outros textos e tudo mais, as nossas aplicações aqui, ou o pastor da sua igreja, né? E se você tá, por exemplo, começando nessa caminhada e há um desejo no seu coração de se aprofundar, o primeiro passo é ler a Bíblia como um todo, sem tentar fazer nada. Só leia a Bíblia. Conheça ela, né? A gente precisa respeitar os processos. Paulo vai falar, não importa que livro, qual das cartas, ele vai falar, tá lá, que eu queria tratar com vocês sobre coisas mais consistentes, mas vocês ainda estão aí no leite. E eu acho que Hebreus fala isso também, né, que não foi escrito por Paulo. Então assim, há um processo, a gente começa com o leite, a gente começa com o básico. Leia a Bíblia, faça seu devocional, se dedique, e aí depois que você leu a Bíblia uma vez, a maior parte dos textos 2 vezes, eu não vou nem falar que precisa ler a Bíblia inteira 2 vezes, mas assim, já tá familiarizado, já sabe as histórias, já sabe alguns contextos, aí você começa a expandir, e aí você começa a dar passos maiores, né? Não precisa se frustrar porque tá tentando ler um texto ali e não tá conseguindo, vai com calma. Tem ferramentas, a gente tenta trazer algumas aqui, outras pessoas estão produzindo também conteúdos muito bons, ferramentas muito boas. Mas insista em tentar entender a Bíblia por si só, sem depender da opinião de terceiros, né? Crie um toolkit, agora eu preciso lembrar esse termo em português, uma caixa de ferramentas, obrigado Deus, onde você tem aí utensílios para leitura, interpretação bíblica e aplicação bíblica, são partes diferentes. Ler a Bíblia é uma coisa, entender ela é outra coisa, conseguir transformar isso em aplicação é outro ponto. Nem todo mundo vai conseguir. Tem gente que lê muita Bíblia, tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas não foi feita para criar aplicações. Também precisamos entender qual é o nosso chamado aí em Deus em cada momento. É isso, meu amiguinho. É isso, pessoal. Leiam a Bíblia, orem bastante, busquem a direção de Deus, creiam, Deus vai iluminar vocês. Ele faz Você falou uma coisa importante aí, né? A gente tá falando aqui de ferramentas humanas para interpretação bíblica. Sim. Mas a ferramenta mais importante é a oração, uma boa oração. Separar um tempo ali para Deus, uma boa oração, fazer um louvorzinho, tá em espírito e ler a Bíblia ajuda bastante, tá? A gente tá saltando ferramenta humana aqui. Nada disso que a gente falou aqui supre
o espírito. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais indicada para ajudar você a interpretar o texto bíblico. Não são livros humanos, não são obras humanas, é o Espírito Santo. Não adianta. Então, por isso que lá no início, apesar de a gente não ter falado diretamente do Espírito Santo, leia com temor, sabendo que é a palavra de Deus. Nisso, de certa forma, você já está invocando o Espírito Santo para estar ali com você, conduzindo você nesse processo. Ele ensina aquilo que precisa ser ensinado. Isso aí é muito bom, meu amigo. E é isso, meu povo. É que é uma introdução. Sim, uma introdução à hermenêutica. A gente nem começou a explicar cada um desses pontos direito. E aí, sempre estamos à disposição. Caso queiram, mandem aí comentários de quais textos a gente poderia trazer uma hermenêutica aí. Talvez um texto mais difícil. Se desafiar, meu amiguinho. Um texto que você sempre ficou curioso, ou que alguém aplicou de alguma forma e você ficou, será que é isso? Manda pra gente, quem sabe a gente não consiga fazer alguma coisinha aí. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua manhã. Valeu, pessoal. Valeu, meu amiguinho. Nos vemos nos próximos casts. Te curte, compartilha, faz aí os trolls que tem que fazer na rede social aí, ajuda nós. E vamos seguindo. Vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo que tem comentado aí, como sempre. O pessoal comenta e a gente agradece a interação de vocês. Um beijo e um queijo.